Sabe o que ferrou a nossa vida, cara? A minha vida, a vida de todo mundo? O pica-pau. O pica-pau? O pica-pau. Por quê? Porque tinha um desenho do pica-pau. Quem é mais 40 vai saber. Você deve saber, eu deve lembrar que você era bem criancinha. Que ele tinha o Fort Knox, que era um cofre cheio de ouro dos Estados Unidos, que, tipo assim, ali era o tesouro do governo, tinha um prédio no desenho do pica-pau. Então, a gente imagina, cresce imaginando que existe realmente um lugar com todo o ouro do governo, do mundo, armazenado em reservas, e isso não existe há muito tempo, né? Não, existe o ouro. Mas não desse jeito que a gente imagina, tipo assim, tem um lugar super protegido, que todo o dinheiro tá lá. Isso não existe mais. Mas não desse formato que a gente vê no desenho do pica-pau. Vamos lá, mas assim, o que existe hoje, na verdade, que eu acho que a Não questão... é mais que um por um, né? Tipo, Não, o que você está falando da questão é do... E na blockchain você vai explicar um pouquinho mais, mas a gente tem como verificar. É que você está indo na parte assim, de economia, que não é muito minha praia, mas assim, um pouco que eu entendo Precisa explicar a blockchain, porque eu acho que a blockchain exatamente corta essa insegurança que a gente tem de eu confiar no que o governo, o banco está falando. Perfeito, perfeito. Né? Isso sim, mas tem um ponto que é mais complicado. Então assim. vamos lá, que eu preciso aprender. Não, mas você está certo. Desculpa, mas, assim, o blockchain, ele substitui a necessidade de você confiar num governo que seja, a você confiar num código. Então, assim, o código, a matemática, a criptografia, ela é a prova de falha, porque é matemática. Eu entro lá e confiro. E você entra lá e confere. Assim, o que está lá é o que existe, não tem como... É diferente do banco que pode chegar num dia, no outro dia meu saldo ter subido. Não tem como burlar, exatamente. É impossível, porque é matemática ali. A criptografia, ela te dá a garantia do funcionamento do blockchain e ela te dá a garantia de que não vai ter double spend, ou seja, não vai ter um gasto duplo, não vai ter como você fraudar, não vai ter como você mudar o que já está escrito naquele livro razão. Uma vez que aquele livro razão começou do ponto zero até hoje, é impossível, é imutável. Você não consegue voltar atrás através da matemática, através da criptografia. A criptografia te dá essa garantia. Então, é como a ideia do Satoshi, né, que foi a primeira implementação de blockchain no Bitcoin. Eu tenho certeza que o meu dinheiro tá lá. Você substitui. Do banco, se for todo mundo agora correr num banco para sacar o dinheiro, não vai ter dinheiro. Então, mas aí é uma outra questão. É um outro problema econômico. Não, mas sim, mas ali no Bitcoin eu sei que se eu pus ali, vai estar lá. Sim. Não, porque se você for não, levar... No blockchain, eu falo. Não, tá no blockchain. Mas se você for pegar tudo que tem também no Bitcoin e levar para Fiat... Não, leva pra mas Fiat. Aí cai no problema econômico. Não, eu tô falando de Bitcoin. Se eu quiser sacar o meu Bitcoin, eu tenho Tem certeza lá. que ele tá lá. Sim. Diferente de um banco que eu acho que eu tenho dinheiro, eu vou lá sacar, ele não tá. Não, mas você percebe perfeito. percebe que é uma outra camada de abstração? Porque quando você comprou essa cripto, ela teve origem em crédito que talvez não existia também. Mas você não comprou, você é uma questão recebeu, de representação, trabalho, exatamente. Mas é muito mais confiável. Não, mas o que o Fabiano tá falando é assim, se a gente pensar, é porque hoje foi dado um valor em fiat para o Bitcoin. Isso. Mas se você pensar que é um princípio maximalista, que eu tuitei até um dia atrás ou dois sobre isso, meu Twitter exatamente fala sobre isso, tipo, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Sim. Assim, eu botei lá, Se um você- KLV é igual a um KLV. Tipo Quer assim, dizer, o Bitcoin tá subindo ou é o real e o dólar que estão caindo? exato. Porque Né? assim, um Bitcoin é um Bitcoin. Então, assim, isso que o Fábio falou é a mais pura verdade, clara e cristalina, de fato. Se você tivesse um mundo perfeito, onde você tivesse como moeda base o Bitcoin, você não teria esse problema de... Nunca teria esse Isso, problema. nunca teria Vamos esse lá. problema. O Bitcoin veio como uma forma de protesto, realmente, contra o sistema financeiro. Porque o sistema financeiro... crise de Mas é que o Fábio está trazendo vários... ele se empolga e ele está trazendo várias... Estamos abrindo várias threads aqui, vamos ter que voltar threads, fechando aqui. Várias threads. É que surgem as Sim. dúvidas, gente. Ele falou Precisa de... esclarecer. Ele falou da questão do depósito compulsório, né? Que é a questão do... O banco só precisa ter... Reserva fracionária. reserva compulsória, né? Reserva fracionária, que é a questão do banco só precisar ter uma parte de valor real do que ele tem de fato depositado por todo mundo. Então, isso é um fato. Se todo mundo correr para o banco não vai ter dinheiro para pagar Banco todo é uma mundo. pirâmide. E por aí vai. Mas assim, a questão do governo, aí você falou do governo, o ouro. Não, o governo tem reserva de ouro, todo governo tem. Existe uma questão do governo que é a dívida pública mundial, que é gigantesca. Sim. E o governo, e com todos os governos, ficam imprimindo dinheiro, gera a inflação. Assim, eu não vou entrar no detalhe, senão a gente vai levar o podcast inteiro para explicar isso. O Mas, assim, imprimir dinheiro não é que eu tô fazendo papel, né? Mas eu tô criando dívida, contraindo dívidas. imprimindo dinheiro para pagar dívida. Mas não imprimir que, tipo, tá saindo a nota, mas eu tô Não, tá imprimindo mesmo. anotando na planilha tá lá. imprimindo. Aquela maquininha que tá o baile assim. Não, mas tá imprimindo mesmo. Cadê o memezinho? Põe o governo meme lá. imprime. A melhor forma para entender isso, que me ajudou a compreender quando
eu comecei a me interessar por esse assunto é a dívida e a produção de um país tem um valor, Sim. que é X. É isso aí. Se você tem esse X vale 100 moedas, beleza, ela vale 100 moedas. Se você imprimir mais moedas, você não gera mais valor. Você não criou mais milho Você- porque você imprimiu 200... Exato. 200 dinheiros. O mesmo milho, agora, o mesmo valor, em vez de valer uma moeda, vale duas. Não, vale meia. Não, ao contrário. Você Vale precisa de duas, mais milho moeda. vale duas, Você precisa de mais moeda, porque tem mais dinheiro Tem mais disponível. dinheiro, Isso. sim. Pra Então, equilibrar, pra ficar 100%. Isso. Não é que o produto Não vai aumentou gerar. de preço. Você não É gera, a sua você não moeda. gera riqueza imprimindo dinheiro. Tem um negócio que Você- fala que você não... Vai acabar com a burrice imprimindo diploma. Isso. Da mesma forma que você não cria riqueza Imprimindo imprimindo dinheiro.